Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 42, né? A questão 42, ela tem dois textos, né? Ela é bem interessante. O primeiro texto é do Globo, né? E o segundo é a Educação e o Golpe de 1964. Beleza, o primeiro texto ele descreve o seguinte pra gente, olha só, o texto 1. O presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas, ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Texto 2. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Beleza, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, olha só. Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964 divergem ao focarem respectivamente o que, né? Olha só. A. Razões de Estado, soberania popular. B. Ordenação da nação, prerrogativas, né, religiosas. C. Imposição das Forças Armadas e deveres sociais. D. Normatização do poder jurídico e regras morais. Ou é contestação do sistema de governo e tradições culturais? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, né, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, vai se tratar aí, né, aqui no caso, embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964 divergem o quê, né? Por quê? Olha só, a letra A diverge em relação a razões de Estado e a soberania popular, respectivamente aqui no caso. Porque se a gente for analisar os textos, olha só, o primeiro texto, ele defende aí, né, olha só, o presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas ao justificar sua adesão aos militares, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível. Então, no caso, em relação aí à justificativa, né, da adesão aos militares, o texto 1 vai deixar claro, vai defender aí, né, em relação aí, que foi imprescindível para a manutenção da democracia, o presidente aí desse jornal. Então, reparem que o texto 2, ele vai contradizer isso. Se vocês forem analisar, olha só, nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Então, existe uma crítica exatamente a esse período autoritário, né? Se a gente for analisar, olha só, em relação a movimentos aí, essas visões de movimento político-militar, o texto 2 vai criticar, né? Olha só, nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Então, tem uma crítica a esses movimentos políticos militares, tá certo? Por isso aqui que vai se tratar o primeiro de razões de Estado, né? O primeiro ele vai, digamos que defender aí, né? Olha só, deixava clara sua crença que a intervenção fora imprescindível. Então, há uma questão de razões de Estado aqui, né, no primeiro texto, porque ambos respectivamente, né? No segundo não, no segundo há uma crítica a esses movimentos aí políticos militares, desculpa. O segundo texto ele vai criticar aí, né, em relação a isso, porque ele vai defender a liberdade individual, né? Ou seja, não pode ser, que ele descreve que não pode ser colocado em compensação a perda das liberdades individuais, né? Que não existe nada de bom em uma relação aí, que aqui no caso, né, não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Então, o texto 2 vai se tratar exatamente da soberania popular, ou seja, do direito da liberdade individual. Então, há uma crítica, exatamente uma contraposição aí, né, algo contrário ao texto 1. Por isso que o texto 1 vai se tratar, enquanto que o texto 1 se trata de razões de Estado, né, essa defesa,
O texto 2 não. O texto 2 há uma crítica em relação a isso, tá certo? Há uma crítica aí em não se haver liberdade popular. Então, por isso que o texto 2 vai defender a soberania popular, tá certo? Se vocês forem analisar o contraste em ambos os textos, né? O primeiro mostra que a intervenção aí foi necessária, o segundo não, né? O segundo vai aí defender a liberdade. Por isso que vai se tratar da letra A, beleza? Olha só por que não são as outras. B. Ordenação da nação e prerrogativas religiosas. Não, né? O texto 2 não vai tratar em relação a prerrogativas religiosas. Ele vai se tratar em relação a liberdades individuais, né? Que no caso o direito aí, os direitos individuais. Então não tem nada a ver com questões religiosas, tá certo? C. Imposição das Forças Armadas e deveres sociais. Deveres sociais? Não, né? Direitos sociais. Aqui no caso não se trata de deveres e sim de direitos, beleza? D. Por que não é a letra D, né? As outras, olha só. Normatização do poder judiciário e regras morais também não, né? Não se trata de regras. Aqui no caso vai ser muito mais do que direitos, né? Digamos assim, está na situação de direitos individuais, direitos sociais, beleza? Então não é regras morais, né? Olha só, contestação do sistema de governo e tradições culturais. Também não, né? Não é tradições culturais, e sim soberania popular, ou seja, né? Aqui no caso, a voz do povo, né? As liberdades individuais, beleza? Por isso que no caso será a letra A, enquanto que no texto 1 vai se justificar em razões de Estado, né? Olha só, pela fala aí do presidente do jornal, de que a justificativa de sua adesão, né, deixava clara que em sua crença, que no caso de que a intervenção for imprescindível, o texto 2 não. O texto 2 ele traz aí a voz do povo, né? Olha só, nada pode aqui no caso ser colocado em compensação à perda de liberdades individuais, né? Então há uma crítica aí em relação ao texto 1. Por isso que vai se tratar de razões de Estado e soberania popular, tá certo? Por isso aqui no caso seria a letra A, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, né? Porque aqui no caso é a letra A. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, divulgar conhecimento que vai estar ajudando bastante, né? Vejo vocês nas próximas questões de humanas e bons estudos para vocês, beleza?